Aproveitar e chamar nossa convidada, Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, chegando aqui na nossa programação. Rafaela, seja muito bem-vinda, sempre um prazer poder falar contigo aqui na BMC News. Fazia tempo que não falávamos aqui. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia a todos. Realmente fazia um tempinho já, mas é um prazer sempre estar aqui com vocês. Obrigada. Rafaela, queria começar falando um pouquinho mais sobre esse cenário dos juros americanos, grande, a expectativa para hoje, afinal, todo mundo aí aguardando essa decisão do cenário econômico por lá. A elevação de 0,75 ponto percentual já está aí, muito precificada, parece que já está precificada, o mercado ainda aguarda alguns indicadores do que pode acontecer nas próximas reuniões, mas eu queria entender a sua visão, como que você avalia este momento realmente da economia americana, os apertos mais fortes nos juros. Bom, de fato, eu acho que a decisão de hoje está bastante consensual. A gente teve uma discussão sobre o tamanho dessa alta algumas semanas atrás, logo que saiu o CPI do mês de junho, veio aquele número bastante elevado, assustou o mercado, e a gente viu alguns analistas até pensando que poderia vir uma alta de 100 pontos base. Mas na medida que o tempo foi evoluindo e outros dados vão chegando, a gente começa a ver também alguns sinais de desaceleração da economia americana e da economia global, Obviamente que a economia americana é uma parcela significativa do comércio global, Os Estados Unidos são grandes importadores aí de todo mundo, e a gente começa a ver produção industrial caindo aí em diversos outros países, então todos são sinais aí de fraqueza na demanda desse arrefecimento. Acho que os preços das commodities refletem também, em parte, essa expectativa aí de queda, de desaceleração do crescimento, e tudo isso convergiu para que se esperasse aí essa alta menor de 75, que não é tão pequena assim, Vale lembrar, poucas foram as vezes que o Fed subiu juros numa magnitude tão alta, ele deu uma alta de 75 na última reunião, mais uma alta de 75 hoje, a taxa de juros sai de zero aí, para acima de 2 aí, rapidamente, Então, é uma alta, se a gente pegar todas as altas desde março, a política monetária, ela começa já a ficar mais restritiva, ou pelo menos retira aí boa parte dos estímulos. Então, a inflação ainda é alta, eu acho que o que a gente aguarda aí é essa comunicação do Fed, como que ele faz esse balanço, entre a inflação que ainda está alta e os riscos de inércia que a gente tem, mas os sinais que vem vindo aí de redução da demanda, de enfraquecimento da demanda, e vale lembrar que não que o Fed vá olhar a atividade, o objetivo da política monetária e o foco do Fed, assim como do nosso Banco Central, não é a atividade em si, a inflação, mas o fato da atividade estar em desaquecimento significa que a inflação também vai desaquecer. Então, os sinais de atividade, eles indicam para o Fed essa trajetória de inflação, as expectativas de inflação no mercado americano, pelo menos, foram bastante reduzidas aí nas últimas semanas, então o Fed tem a seu favor ali alguns pontos, ele pode, inclusive, sinalizar uma desaceleração para a próxima reunião, voltar a subir os juros só em 50 basis points na próxima. Eu acho que essa é a grande expectativa do mercado, qual vai ser a sinalização. No balanço de riscos do Fed, a recessão vai ajudar a desacelerar a inflação mais rapidamente, ou ele ainda está com muito medo de como a inércia vai atuar nos próximos meses? A inclinação da curva indica ali queda de juros no ano que vem nos Estados Unidos. Isso pode significar um controle da inflação ou uma recessão tão forte que faria o Fed mudar o curso da curva de juros? Essa é uma ótima pergunta, A gente tenta sempre ver um pouco de fundamento através dos dados de mercado, mas eu sempre falo com os investidores e com os analistas para a gente tomar muito cuidado com esses dados de mercado, Os dados de mercado, o mercado é muito ansioso, Então, ele tem uma volatilidade muito rápida. Como eu falei, logo depois que saiu o CPI, o mercado precificava 100 bases, agora já precifica uma queda lá na frente. Fundamentos econômicos não mudam assim, de uma semana para outra, e o mercado muda suas expectativas com muita rapidez. Então, mas o fato como você colocou, o mercado precifica hoje um ciclo bastante curto, um ciclo de alta aí que a gente vai chegar no final do ano, próximo de 3,5, já começaria a cair os juros no próximo ano. Então, eu acho que existe aí um receio do mercado de ter uma recessão mais forte.
Mas mais importante que uma recessão mais forte é uma recessão suficiente para derrubar essa inflação tão rapidamente que o Fed já comece a cortar juros lá na frente. Eu vou com calma aqui nesse ponto, porque eu acho que a gente tem um processo inflacionário, não só no Brasil como no mundo, que vai ser mais lento. Eu acho que mesmo se a gente tiver uma recessão muito forte, a gente não vai ver uma queda da inflação nessa rapidez que permita que o FED comece a cortar juros no próximo ano. Acho muito difícil esse cenário de corte de juros já no ano que vem, salvo, enfim, um cenário muito, muito negativo, e aí a gente tinha que ter contribuição de outros países da Europa, da China, para que a gente realmente visse um cenário de uma recessão mais grave. E lembrando, quando a gente olha o nosso histórico de recessões assim mais significativas, vou dar o exemplo de 2008, a gente não pode pegar o exemplo da pandemia. A pandemia foi, sim, um ciclo muito curto, né? A atividade teve uma queda muito forte, muito rápida, mas ela também voltou muito rapidamente. Foi um fator externo que causou aquele período de contração da atividade. Mas quando a gente olha lá em 2008, que a gente teve uma contração um pouco mais longa, por falta de crédito, naquele momento, né, a gente teve também o mercado financeiro contribuindo, né, para que a gente tivesse essa contração mais forte. Hoje, não. Hoje, a situação no mercado financeiro não é uma situação que vai exigir uma desaceleração de crédito ou de liquidez. A gente não prevê uma crise de liquidez, uma crise de crédito tão forte. Então, por isso que eu acho que a gente não deve ver uma retração da economia tão forte, porque a gente não vê esses fatores, principalmente ligados ao crédito, como o exemplo lá de 2008, impactando a economia, e aí sim você teria um período de desinflação aí mais longo, mais significativo. Hoje a gente tem uma demanda robusta, a gente tem balanços das empresas e dos bancos, né, a situação financeira dos bancos. Isso vale para os Estados Unidos e para o Brasil também. A situação dos bancos é uma situação de liquidez bastante confortável, então a gente não vê uma crise de liquidez causando um impacto de recessão tão forte, né? Eu acho que a recessão vai vir mais realmente dos juros maiores e uma demanda desaquecida. Acho que um cenário base que a gente trabalha hoje é uma recessão mais técnica, alguns trimestres ali de queda do PIB, aqui no Brasil também, mas uma queda do PIB pequena na margem, né? A gente não espera um grande ajuste, não é necessário um grande ajuste na economia para trazer essa inflação de volta para a meta, mas ela vai demorar um pouco mais para voltar. Ela está num patamar muito elevado. O ano que vem a gente ainda vai ver uma inflação nos Estados Unidos rodando mais perto de 4%. Então, ela volta para a meta só em 2024. Eu acho que vai estar cedo ainda para o Banco Central cortar juros, apesar do mercado hoje ter já esse cenário precificado aí na curva. Ô, Rafaela, queria entrar aqui numa outra questão, né, com você, falar um pouquinho mais dos momentos diferentes entre Brasil e Estados Unidos. Enquanto lá a gente está vendo o começo aí das altas, por aqui o mercado já se pergunta quando, né, que nós vamos começar a cair aqui com a nossa taxa Selic. Você vê um cenário favorável para essa queda dos juros aqui no Brasil? Tem muita gente até comentando, né, que o Banco Central poderia errar a mão de novo, subindo os juros, a exemplo do que fez quando deixou cair a 2%. Qual que é a sua percepção em relação a esse momento nosso aqui da nossa taxa Selic? A gente está claramente no fim do ciclo, né? Aqui também a gente tem vários sinais mostrando a queda da demanda, uma expectativa de desinflação também, que a gente já começa, de fato, a ver nos números. A gente fez pico de inflação em abril, de lá para cá a inflação começa a dar alguns sinais de arrefecimento. A gente tem todos esses fatores internacionais, né, queda de commodities, que vão contribuir para uma inflação menor de bens nos próximos meses. Então, claramente, o Banco Central chegou no fim do ciclo. Qual é esse ajuste final? Essa discussão de fim do ciclo, ela é comum, né? Esses ajustes finais aí que o Banco Central faz, eu acho que hoje o que favorece a gente ainda ter mais uma alta na próxima reunião, e alguns analistas ainda querem mais uma alta lá em setembro, é olhar a expectativa. Então, se você olha a expectativa para 2023, a expectativa continua subindo, então isso seria um dos fundamentos aí para que o Banco Central ainda não parasse. Por outro lado, a gente tem vários outros sinais de que a política monetária começa a fazer efeito, e o próprio tamanho, né, do ajuste monetário que foi feito aqui no Brasil, a gente saiu de 2
né, para 13,25, vai para 13,75, é um tamanho muito significativo. Boa parte desse aperto monetário não fez efeito ainda, e por que não, né? Não fez por fatores exógenos à política monetária, né? Principalmente os novos choques que vieram, o mais recente aí da guerra da Ucrânia, que impactou os preços da gasolina. A gente tem a demanda reprimida, voltando da pandemia para os serviços, foi uma demanda maior do que se esperava, tanto pelo mercado quanto pelo Banco Central, acabou alimentando aí um pouco mais de atividade, a despeito de uma política monetária já restritiva, como se esperava no primeiro semestre. Então, a gente ainda não viu o impacto da política monetária, mas não significa que ele está imune, né? Ele simplesmente tem uma defasagem maior do que o comum por conta de fatores que vieram aí de maneira externa a impactar a nossa economia. Então, todo esse aperto monetário, ele de repente vai ser sentido agora nesse próximo semestre, na medida que você não tem mais aí novos choques e realmente a demanda começa a normalizar pós-reabertura. Então, eu acho que o Banco Central precisa levar isso em consideração, e sim, há uma chance de se errar para mais. Eu hoje vejo esse balanço de riscos para inflação. Eu diria que o Banco Central poderia, inclusive, parar nos 13,25, considerando os dados que ele tem em mãos hoje. Eu acho que ele não para porque ele também não quer surpreender o mercado. É ruim isso, né? Você ter uma comunicação e de repente mudar. O Banco Central vem mudando muito essa comunicação. Eu acho que em favor aí de uma certa consistência, o Banco Central vai dar esse aumento que é um consenso de mercado hoje, não vai contra, mas eu acho que é o mais provável o Banco Central parar os juros agora em agosto. Não há necessidade de mais uma alta, a gente realmente tem uma taxa bastante elevada, considerando aí vários fatores que já favorecem a desinflação. E a gente também precisa pensar, né, nos impactos que isso tem para a atividade no longo prazo. A gente tem um processo de desinflação acontecendo, a inflação vai voltar à meta, talvez não em 2023, mas em 2024. Qual que é o custo, né? Quando o Banco Central olhar essas expectativas, que acho que é um fator aí que pediria mais juros, né? Qual que é o custo de você ter mais juros hoje só para trazer a inflação aí alguns pontos base aí abaixo do que se espera, considerando que todas as expectativas hoje, né, são expectativas com muita incerteza. Quando a gente olha a própria pesquisa Focus, pouca gente se atenta a esse fator, Paulo. A gente tem o centro lá, a mediana lá em 5,20, mas a gente tem uma variação muito atípica, né, das expectativas. O próprio Banco Central tem uma expectativa de 4, você tem expectativas ainda maiores, então a variação das expectativas está muito alta, ou seja, tem muita incerteza naquela mediana, né, para você pegar aquilo ali a ferro e fogo e falar, não, eu preciso cumprir a meta é essa, quando a gente tem um cenário de muita incerteza. O Banco Central pode parar, esperar essa confirmação da desinflação, e se precisar, lá em 2023, aí a gente tem aí todas as outras incertezas com relação a governo e fiscal, o Banco Central pode retomar um processo de alta, nada impede, né? Mas considerando hoje mesmo o arcabouço atual, eu acho que você tem bons fundamentos aí para que esse ciclo seja encerrado agora em agosto. Eu quero chamar o Marcos Saravalli, que tem uma pergunta também para fazer aqui para a Rafaela, chamar o Marcos para o nosso quadro. Fica à vontade, Marco. Bom dia, Rafa, tudo bom? Tudo bem, Marco? Tudo ótimo. Acho que começar primeiro pelo internacional. Acho que a pergunta sempre é aquela clássica pergunta simples, né? O que realmente não está no preço, né? Porque eu vou fazer duas relações, primeiro com o Brasil, primeiro lá fora, depois a gente volta para o Brasil, mas olhando um pouco para o micro, parece que as empresas lá nos Estados Unidos, agora essa temporada de balanço, já estão se preparando para um cenário pior, ou seja, a gente já está vendo um pouco de aumento de provisões nos bancos, nessa temporada de balanços. A gente está vendo demissões em algumas empresas que empregam muito, né, anunciando realmente paramos de contratar, até algumas já acelerando as demissões. O que realmente pode ainda piorar no cenário macroeconômico, principalmente americano, né, no sentido assim, que acho que vai ser a grande discussão de hoje à tarde, que o Banco Central vai falar assim, realmente eu não posso acelerar muito os juros, porque realmente parece que já temos sinais que a economia americana está piorando, pode realmente acelerar esse cenário de desaceleração. Enfim, olhando um pouquinho do micro para o macro, ou seja, o que realmente pode ainda vir de notícias ruins que não estejam ainda precificadas nos ativos, né?
Eu acho que o pior cenário que a gente poderia ver hoje é o Banco Central mais hawkish, o Banco Central americano. E existe um risco da estagflação, de você ter toda essa informação aí de economia desaquecendo, né, as empresas reduzindo a produção e até um certo desemprego voltando, mas a gente não ter esse reflexo na inflação em baixa. Eu acho que talvez esse seja o pior cenário. A gente não tem essa informação hoje, isso aqui é uma mera especulação, apesar que é uma especulação válida, né, a inflação está num patamar muito elevado, esse risco existe. A gente tem, e aqui a gente pega até nosso exemplo brasileiro, muitos dos estímulos que foram dados ao longo da pandemia, eles têm uma duração maior, eles estão tendo uma duração maior. Então, você corre o risco ainda da economia mostrar, você falou de alguns dados ruins, mas a gente também vê alguns dados positivos. Então, a gente pode ver ainda a economia com fôlego vindo de estímulos passados, por parte do consumo, enfim, não ter um aumento do desemprego aí, como é esperado, e aí a gente continua com uma inflação em patamar ainda elevado, e o Banco Central não tem outra opção senão subir mais os juros. Então, eu acho que talvez o que não está nos preços hoje seria um cenário que a inflação persiste, apesar dessa demanda mostrando sinais de desaquecimento. Então, aí você correria o risco de ter até lá na frente uma recessão maior, porque os juros vão chegar num patamar ainda mais restritivos, né? E aí as empresas já com um cenário mais negativo, elas podem ter aí um impacto que não está nos preços hoje. Eu acho que talvez esse seria o pior cenário, é um cenário bastante especulativo. Eu acho que a política monetária funciona, acho que as condições financeiras globais, não só pela taxa do Fed, mas pela disponibilidade de liquidez que a gente vê hoje, elas são muito mais restritas, e você consegue conter esse crescimento, essa expansão monetária, né, que alimentou tanta inflação aí nos últimos meses, você consegue ver uma reversão disso já nos próximos meses. Mas, de novo, qual vai ser a desaceleração? A inflação está em 9, né? Para ela voltar para 2, é um longo caminho. Como que esse caminho será percorrido? Salvo uma queda de preços muito forte, né? A gente está vendo aqui no Brasil, né? Aqui parcialmente artificial, né? Essa queda de preços por conta da redução de impostos. Salvo uma queda aí de commodities muito significativa que traga até deflação para alguns grupos, como alimentos e energia, essa desinflação ela tende a ser mais longa. Então, eu acho que o mercado eventualmente pode, aí um cenário não tão especulativo, o mercado ter essa realização em breve de que a inflação sim está cedendo, a demanda sim está desaquecendo, mas é um processo mais longo, os juros vão ficar num patamar mais alto por mais tempo. Lembrando que taxa de juros lá de 2,5%, 3%, nem é tão alta ainda, né? E se você tiver uma inflação mais persistente ali, 4%, 3,5%, significa ainda algum estímulo. Então, eu acho que é preciso ter um pouco de atenção aí com essa expectativa que esse ciclo seja tão curto. O Rafa, deixa eu só traduzir aqui para o Brasil um pouco, trazer um pouco para o Brasil. Depois eu tenho uma outra pergunta, mas só para a gente relembrar um conceito aqui e explicar para todos. Até anteriormente aqui, antes a gente estava vendo um discurso do candidato, né, o ex-presidente Lula, falando um pouco, e a gente volta um pouco, que acho que é um tema, de novo, que a gente não está aqui fazendo especulações se vai acontecer ou não, mas é um tema que a gente já viu em governos anteriores, que é o famoso a dominância fiscal, né? Então, se você puder explicar um pouco, porque agora a gente está tendo até surpresas positivas na questão de arrecadação, acho que todo mundo, vocês economistas, nós, né, economistas, fomos surpreendidos positivamente ao longo desse ano, mas talvez possa ser um assunto para 2023, para esse novo governo. No sentido assim, a gente está projetando uma inflação, talvez uns juros menor, mas e a questão fiscal? Qual que é o peso, qual que é o tamanho da preocupação? Será que a gente pode voltar com esse assunto nesse próximo governo, em 2023, né? Ou seja, vamos talvez ter que viver com juros mais altos, enfim, só para tentar traduzir um pouco com o histórico aqui, uma possível preocupação para o ano que vem, né? Bom, eu acho que a gente não precisa conviver com os juros mais altos no Brasil. Então, eu parto desse começo aqui da explicação. Eu acho que hoje existe uma percepção de risco elevado
e reflete, né, nessas altas taxas de juros, mas eu acho que hoje é uma percepção de risco. O risco não está concretizado. Eu acho que o cenário hoje é muito diferente do cenário. Vou fazer uma comparação com o cenário de 2014, quando a gente tinha uma discussão muito semelhante, né, de risco fiscal, de dominância fiscal, os juros estavam nesse patamar, praticamente nesse mesmo patamar, e eu acho que existe hoje uma grande diferença entre 2014 e esse ano. A gente não tem uma trajetória fiscal em deterioração, isso é um fato, ela não existe. Ela pode existir? Pode, né? Então a gente pode reverter a trajetória com mais gasto? Pode. E esse governo que ele fez foi mostrar esse caminho, como que isso pode ser feito, mas isso não foi feito. Mesmo a PEC dos benefícios, ela tem um impacto muito modesto, perto do tamanho do crescimento da arrecadação que a gente tem, que a gente está vendo, né? Poucos analistas discutem, né, os números fiscais de fato, né? A gente está muito preso na narrativa, e eu acho que a narrativa, ela tem por trás, né, esse medo do nosso passado, né? Então a gente sabe que a gente pode estragar as contas fiscais, então não estou tirando a narrativa tem um fundamento, né, em si. Não quero tirar esse ponto da narrativa, mas quando a gente olha os números do que foi feito, o impacto é muito restrito. Esse governo vai entregar um superávit. A gente está fazendo uma revisão de contas aqui, nossa estimativa hoje é um superávit primário, mais ou menos de 0,5%, e um superávit primário de 1% para o próximo ano. E existem fatores estruturais e conjunturais. Existe um fator cíclico, que principalmente, né, que é a questão das commodities. As commodities estão desacelerando, mas esse patamar que a gente tem hoje de commodity de câmbio ainda vai refletir em lucros elevados para a Petrobras, Vale e outras empresas do setor por um bom tempo. E a gente vai continuar tendo arrecadação muito elevada esse ano e no próximo ano, mesmo tendo feito algumas desonerações, e mesmo com a aprovação aí de benefícios, que eu também não concordo, às vésperas de eleição, aumento de auxílio e bolsas e afins, mas na prática o impacto que isso tem no fiscal, ele é restrito, ele não altera a trajetória, então como eu falei, a trajetória continua sendo uma trajetória de melhora, com teto e seus furos. Então, eu acho que é muito fácil. Então, o que eu quero dizer é que para o próximo governo, seja ele o governo reeleito ou um novo governo, está muito fácil fazer o controle da narrativa, né? Basta você voltar a ter credibilidade. Olha, eu vou parar de fazer PECs, né? Então, daqui para frente, eu vou seguir essa linha. A linha pode ser a linha mais restrita, que é o teto em si, ou eu posso ter uma nova regra com alguma flexibilidade no teto. O PIB está crescendo, então eu vou crescer gastos aqui mais ou menos nessa mesma proporção. Isso é passado para o mercado e a gente vai ter muito menos incerteza, porque a trajetória ela já está ali. Então, eu acho que é possível, sim, qualquer um dos dois governos voltar a ter controle aí dessa narrativa e dessa percepção de risco. E com isso, os juros tendem a cair, não faz o menor sentido a gente ter juros de 6,5%. Um país que tem superávit, que tem um déficit em conta corrente muito modesto, com muito mais investimento estrangeiro entrando, e um superávit primário. Eu acho que não faz o menor sentido. E para o próximo governo, as pessoas falam, mas o próximo governo vai continuar gastando, é muito bom gastar, os políticos, né, o orçamento secreto. Eu acho que tem muito espaço, né, governo, a gente tem que lembrar como começa um governo novo, né, você começa com muito espaço, mesmo um governo reeleito, né, com muito espaço para aprovar algumas medidas mais impopulares, um espaço para alguma reforma. É importante que a gente tem muito espaço no orçamento para acomodar mais gastos, né? Então, o novo governo quer fazer mais gastos em educação, tem espaço, quer fazer até um reajuste para servidor, que acho que vai ter pressão nessa linha, tem espaço também, você tem espaço ali para fazer algum remanejamento de gastos, sim. Você tem espaço para uma reforma tributária, que é super importante, acho que principalmente nesse momento, né, tributação aí sobre bens ficou aí muito ressaltada, né, quando você reduz esse ICMS, a gente quer criticar, né, nossa, está reduzindo imposto, isso é populismo, peraí, ICMS de 30% sobre a conta de energia, cair para 18%, isso é uma notícia boa, né, deveria ser. Então, existe um espaço, sim,
uma reforma tributária, um imposto de renda mais progressivo, tentar de novo essa tributação de dividendos. Acionistas aí, não me critiquem, mas isso é importante para o macro. A gente precisa ter uma carga tributária mais bem distribuída hoje na nossa economia. Isso vai permitir mais crescimento lá na frente. Então, eu acho que um começo de governo pode vir com surpresas positivas, mais do que surpresas negativas. Uhum. Ô, Rafa, só uma última pergunta, que até estava vendo um post seu aqui, só para ajudar a desenhar um pouco, porque parte dessa arrecadação que hoje a gente está vivendo também, né, só para entender um pouco do tamanho do impacto, né, dos fatores, que talvez você tenha o número em mais detalhes, da arrecadação que a gente está vivendo hoje, né, esse lado positivo, também é fruto da melhor estrutura de capital das empresas e, sobretudo, das empresas estatais, né? Ou seja, as empresas estatais estão hoje com menos dívida, menos alavancada, gerando mais lucro, recolhendo mais imposto, e isso acaba virando também superávit para o país. Mas só para fazer de novo essa conexão com o micro, com o macro, no quanto que isso é relevante também, essa saúde financeira das empresas, principalmente das empresas estatais, né? Sim, sem dúvida. A gente está começando um ciclo de commodities favorável às empresas no momento que as empresas passaram por um processo de desalavancagem. Acho que vale lembrar, né, por que a gente está tão bem nesse ciclo, sob esse ponto de vista, porque a gente também sofreu muito, né, em 2014 e 2015. Então, se a gente retomar a queda de PIB que a gente teve em 2014 e 2015, e uma recuperação tão lenta que a gente teve após esse período, né, a gente sempre falava, cadê aquela recuperação cíclica, né, ela nunca veio. Então, a gente está devendo, né, então parte dessa melhora hoje é um reflexo de toda a demora que a gente teve para ter aquela recuperação, né? Então, quando as empresas, quando a gente passa por um ciclo econômico, né, de crescimento e depois de ajuste, a gente passou por esse ciclo de ajuste nas empresas, né? Então as commodities caíram, a demanda caiu, as empresas estavam com muitos projetos ali, entregaram muitas expansões, tanto a Petrobras quanto a Vale, pegando esses dois exemplos aí para as pessoas entenderem. Elas entregaram muita expansão, muitos projetos de investimento com uma alavancagem muito alta, e aí veio uma queda das commodities e foi necessário fazer todo um ajuste, né? Teve até redução de ativos, venda de ativos, isso tudo fez parte aí de um ajuste. Eu lembro lá em 2015, a Petrobras chegou um momento que ela era inviável. Eu olhava o balanço da Petrobras e você via claramente assim, essa empresa não paga. A empresa, como ela estava, ela não pagaria a sua dívida. Então, ela precisava realmente passar por uma reestruturação, venda de ativos, né, para que a aceleração da redução da dívida fosse possível, e realmente tudo isso foi feito, não só na Petrobras, nas estatais, mas as empresas privadas também passaram por processos semelhantes. Então, a gente teve a grave crise que reduziu o PIB, reduziu nossa demanda de maneira muito significativa. No pico lá em 2015, a gente chegou a ter queda de 10% do PIB, no acumulado. A gente teve uma recuperação muito lenta de 2016 até 2020, antes da pandemia, e aí parte disso, só fazer um parênteses, parte da recuperação lenta, pouca gente se lembra, foi uma política monetária muito restritiva. Então, voltando à primeira pergunta aqui do programa, né, existe o risco do Banco Central errar para mais? Existe, e se ele errar para mais, a gente paga um preço caro aí de baixo crescimento por muitos anos, quem está aqui há mais tempo vai lembrar, o Ilan, ele foi muito criticado porque ele demorou muito aí para reduzir os juros. Então, a gente teve um crescimento muito baixo de 2016 até 2020. E agora, com a melhora do ciclo, né, com a retomada do crescimento pós-pandemia, a gente teve a pandemia no meio aí, interrompendo esse processo, mas passada a pandemia, as empresas voltam a vender mais volume, com preço maior e com balanços extremamente ajustados, para um momento de crise. Então, isso vem se refletindo nessa alta de lucros que a gente vê nas empresas, que reflete numa alta também de dividendos aí, não só para os acionistas, mas para o governo, e também na alta da arrecadação de imposto de renda. E por isso que, quando muita gente fala, mas essa melhora da arrecadação é só a inflação. Não é só a inflação. Ela tem realmente uma melhora. E o lucro sobre o capital no Brasil hoje está maior, ele vai demorar mais
para cair, mesmo se a gente tiver uma inflação caindo rapidamente no próximo ano, esse lucro ainda continua robusto e gerando uma boa arrecadação para a Receita. Então, por isso que a gente tem essa expectativa de um superávit, salvo um novo governo, enfim, com novos planos de gastos aí, a tendência é a gente ter um superávit de 1% no próximo ano. Esse processo, esse choque, né, relativo de preços, que vem favorecendo as empresas e seus lucros, ele demora mais, né, para que os outros salários, né, acompanhem. Então, o que vai precisar acontecer para que os lucros das empresas caiam e assim caia o imposto de renda, né? Vai precisar a gente ter salários em alta aí, e esse é um processo que demora, né? Ele aconteceria com muito crescimento aí pela frente. E se a gente tivesse com o mercado de trabalho mais apertado, é o caso nos Estados Unidos, sim, mas aqui no Brasil, aliás, fica aqui também, né, o nosso call, a gente acha que a Bolsa no Brasil está mais barata que lá fora, um pouco até pelo cenário macro, né, a gente ainda tem um ambiente de mercado de trabalho favorável para as empresas nesse sentido, sem pressão salarial nesse momento. O próprio mercado de trabalho crescendo rapidamente como está, mostra isso, né, as empresas estão podendo contratar, os salários não estão crescendo na mesma proporção aí que a inflação. De novo, favorece o lucro das empresas, favorece a arrecadação para o governo também, favorece o fiscal de maneira um pouco mais estrutural do que a maioria das pessoas hoje enxerga. Certo, Rafaela, ficaríamos aqui um tempão conversando, um assunto muito importante, né? Bem assunto explicado. Complexo, eu sei, é um assunto bastante complexo. Exato. Mas às vezes é importante passar um pouco dessa visão. Eu acho que muito investidor fala, não é só inflação, é só cíclico. E eu acho que se a gente não tiver uma noção de que alguns fatores são estruturais, a gente vai ter essa percepção exatamente de muito risco quando ele não deveria existir. Existe um risco, sim, mas não nesse tamanho que ele está tomando. Eu acho que as análises superficiais aí têm impedido as pessoas de enxergarem isso. A gente viu lá 2003, volta lá no nosso passado, 2003 a 2008, como foram as contas públicas daquele período, né? Eu acho que a gente está vendo uma repetição daquele período hoje. Tá certo. Rafaela, muito obrigada. Sempre uma aula, um prazer poder falar contigo aqui na BMC News. Estamos sempre de portas abertas. Obrigada a todos.